Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no Earth News Terra e esta semana nós estamos com a Nathalie Gil, diretora executiva no Brasil da Sea Shepherd, que é a organização que cuida dos oceanos. Nos episódios anteriores, no domingo, a gente falou bastante sobre biodiversidade, né, sobre a importância do oceano. Aprendi que não é os oceanos, mas o oceano. Ele é um só. Eu tenho um mapa mundi aqui da minha frente. A Nathalie falou a verdade, o oceano é um só, ele está todo interligado, né? A importância dele no controle do clima, né, na questão e também da produção de oxigênio. No segundo episódio, a gente falou sobre o consumo de peixes, de pescados marinhos, né, e como isso é um problema realmente. Foi algo que cresceu comercialmente, é verdade. Eu observei, por exemplo, na minha infância, na minha adolescência, eu tenho 55 anos, a gente não falava em comida japonesa, não falava em peixe. Você ainda observou que os japoneses também eram quase vegetarianos antes, né? Essa coisa do peixe veio depois. E aí meus filhos, que hoje têm 22 anos, os filhos mais velhos, quando eram pequenos, eram fissurados por comida japonesa. A gente ia todo fim de semana, né? Foi uma moda realmente que Uhum. veio para o Brasil. E aí você mencionou até questões relacionadas com a saúde, não só do oceano, mas a nossa própria saúde. Como é essa questão, Nathalie? Sem dúvida. A gente começa, né, com aquela história que eu falei no primeiro episódio, né, que a gente viu o oceano como nosso quintal e por é, enfim, décadas, né, a gente vem essa produção industrial que a gente criou jorra, né, jorra muitas toxicidades para o oceano, no primeiro momento de maneira completamente inconsequente. A gente ainda tem lidado com isso de maneira inconsequente no Brasil. Por exemplo, o saneamento básico é um grande problema ainda, né? A produção industrial ainda tem várias lacunas e ainda jorra-se, sim, muito conteúdo tóxico no oceano. A gente tem que pensar que a maneira, né, que os animais marinhos se alimentam começa, né, daquele fitoplâncton que a gente citou, né, mas, por exemplo, o zooplâncton, eles já vão comendo tudo que vem pela frente, né, tudo de toxicidade. Aqui na água, né, ela é constantemente filtrada, né, por diversos tipos de animais aí na base da cadeia trófica. E isso naturalmente esses animais vão acumulando, o que chama-se, né, em biologia, bioacumulação. Eles vão acumulando toxicidades, né, que não são dissipadas pelo organismo, elas ficam, né, no corpo do animal mesmo, né, no tecido do animal. E, obviamente, um animal come outro, que come outro, que come outro. Então, quando a gente está falando dos animais de topo, né, não que os animais filtradores lá no início também não são afetados, claro que são, e muito afetados, né, principalmente os filtradores que limpam o oceano, eles consomem muito desses tipos de toxicidades. Mas os de topo são ainda mais críticos, né? São animais que acumulam em quantidades muito maiores, bioacumulam de quantidades muito maiores, esses tipos de toxicidades. Então, quais são as toxicidades, primeiro de tudo, né? A gente está falando de mercúrio, a gente está falando de cádmio, a gente está falando de metais, né, ditos popularmente como pesados, e a gente também fala sobre os poluentes orgânicos persistentes, né, que são poluentes até, por exemplo, toxicidade que vem de plástico, por exemplo, né, que tem sua origem no carbono, né, no fóssil, mas eles são tóxicos. E isso tudo fica no organismo, né, no longo prazo. E a gente já tem estudos, né, estudos que mostram, por exemplo, uma quantidade exacerbada de peixes que possuem plástico no seu organismo. A gente vê concentrações de mercúrio muito altas, principalmente nos animais predadores de topo, né? O clássico deles aqui no Brasil é o atum e é o cação, né? Cação, lembrando sempre, é tubarão ou raia, então é um animal predador de topo com altíssimas concentrações dessas toxicidades que a gente consome. Né? Então, a gente sempre tem que balancear, e aí eu cito também o salmão é importante, né? Porque o salmão, aqui no Brasil a gente consome, aliás, no mundo inteiro, a maioria do salmão consumido vem de cativeiro, né? Vem dessas fazendas que a gente citou no segundo episódio, e por estarem em fazendas, imagina que esses animais viajam quilômetros, né, na sua versão selvagem. Eles têm altas concentrações de gordura quando eles estão em cativeiro, e a gordura ela retém muita toxicidade, então eles têm altas concentrações também dessa toxicidade, né? Portanto, enfim, é realmente um grande problema, né? A gente não pode ver ou falar sobre peixes
como nutricionalmente saudável somente, né? Como é comumente na cultura popular citado, né? Eles têm ômega 3, eles têm DHA, que, por sinal, existem substitutos vegetais incríveis para esse tipo de nutrientes, né? A gente pode falar depois com prioridade mais profundamente sobre isso, mas eles têm todas essas partes negativas neles, né? Que a gente tem que ficar ciente e combater, né? Você quer dar uma dica aí de substitutos de ômega? Porque, de fato, o peixe é algo. Acho que isso diminuiu um pouco nos últimos anos, mas teve um período aí em que realmente os peixes eram considerados assim, né, a solução de proteína, sem Uhum. gordura, com esses ômegas e tal. Mas Sim, e é muito comumente citado, né, no povo que quer largar, para as pessoas que querem largar a carne vermelha, carne de produção, de ir para o peixe. Mas esse é o grande desafio. As pessoas acham que realmente peixe é melhor, né, só consumir o peixe, porém isso é ainda pior, porque gera um aumento de consumo de proteína de origem marinha e vai colocar mais esse colapso no oceano, mais, em, né, uma velocidade cada vez maior. É, enfim, a proteína, citando o ômega 3, né, por exemplo, na verdade a gente cita muito o DHA, né? O DHA é uma produção do animal, que é bom para o cérebro, né? É um ingrediente, um nutriente. Aqui eu não sou nutricionista, gente, mil perdões sobre isso, mas vou falar com o que eu sei dos nutricionistas que trabalham conosco. O DHA é uma produção do animal, né? Quando ele recebe um ingrediente, se não me engano é ALA, ele chama, né? Que ácido linoleico, que vem de, por exemplo, linhaça, né? A linhaça ela produz esse ingrediente no seu formato vegetal, que quando nós, como animais, a gente faz o que o peixe faz. A gente consumindo isso, a gente transforma em DHA dentro da gente. Então a gente não precisa de um mensageiro. A gente pode ir direto na fonte e a gente produzir, né? A gente mesmo. Obviamente, a gente consumir a linhaça em quantidades maiores, mas isso compensaria a falta do peixe na nossa alimentação, sem dúvida, né? Então, isso é uma maneira, né? E a proteína em si, eu sempre falo, né? A proteína, a gente tem essa percepção de que a proteína animal é essencial para o ser humano. Na verdade, a proteína é essencial para o ser humano, só que existem diversos estudos que mostram. Primeiro, né? A nossa maior fonte de proteína, mesmo uma pessoa onívora que come, né, o padrão de alimentação, 60% da proteína já vem naturalmente de origem vegetal. A gente tem a percepção que vem da carne, né? Mas não vem, vem de leguminosas, né? De feijão, de grãos, naturalmente já. Né? E aí a proteína animal, ela pode ser sim facilmente substituída por outras, obviamente tendo que pensar em outros nutrientes, né, como o B12, que é algo que vem artificialmente do animal de produção, isso é importante falar, né? O B12 não vem naturalmente do animal, isso é na produção de pecuária colocado no animal, mas a gente pode tomar isso, né, com nutrientes enfim, que você pode comprar na farmácia e tudo mais, ou até consumir né, por exemplo, levedura nutricional, que tem B12, enfim. Mas existem maneiras muito, não é impossível, né, de você evitar a proteína animal. Isso é importante falar, né? Não é elitista, existem maneiras muito acessíveis de você evitar a proteína animal. A gente está vendo o preço da proteína animal hoje em dia aqui no Brasil, né? É uma oportunidade que, quando bate no bolso, as pessoas incentivam mais a mudança, né? E tem sim maneiras de a gente pensar nos alimentos mais básicos aqui do brasileiro. O feijão, né? Os grãos, são essenciais. Você citou mesmo os punks, né? E a gente falando dos povos tradicionais, eu fico chocada quando eu visito comunidades ribeirinhas na Amazônia, né, com o nosso trabalho lá, e a gente vê uma concentração enorme de processados chegando nessas comunidades. Eles estão desaprendendo a produzir o próprio alimento, eles estão desaprendendo a produzir, ter uma agrofloresta lá para alimentar, por exemplo, as escolas públicas dessa comunidade, né? Eu vi, por exemplo, com meus próprios olhos, perguntei para eles, numa escola estavam vendendo processados, e eu perguntei por quê, e eles só financiar a logística de alimentos para escolar de uma cidade grande. Olha que loucura, né? O amazonense está dentro de aprender a ter autossuficiência, que é o que agora a gente no resto do mundo está aprendendo que a gente precisa realmente voltar a ter, né? isso é impressionante, realmente, como a gente se perdeu nessa história, né? A gente foi buscando o que era mais conveniente, mais prático, mais rápido e tal, e isso chegou aos povos tradicionais que, né, que ainda conservam essas coisas. Então a gente tem que voltar esse filme A totalmente origem. e retomar, pegar um outro caminho, né? E falando então dos povos tradicionais,
no oceano. Eu queria fechar esse programa de 3 episódios com esse tema. Como é que eles lidam com esses animais marinhos? Por que que eles conseguem ter um uso mais sustentável, do oceano? Bom, historicamente, né, vem muito dos povos originários como um todo, né, na maneira que o ser humano lidava com a natureza até relativamente pouco tempo atrás, né, de pegar somente o suficiente, de não abusar, de deixar um espaço para regenerar e reestruturar a natureza, né, e de sempre ser essa troca, né. Isso, qual o desafio que hoje os povos tradicionais estão vivendo hoje, né? No oceano, em particular. É o fato de que, de novo, né, a gente falou lá atrás, o oceano é totalmente interconectado. Então, mesmo esses povos tradicionais vivendo desta maneira, tentando, né, viver com respeito com o oceano, eles não estão conseguindo sobreviver. E isso vem muito por causa da grande pesca exacerbada, tanto predatória quanto, né, mais gravemente até a ilegal. Isso está criando todo um custo no oceano, e essas pessoas que vivem, de fato vivem, né, os tradicionais, não a grande pesca artesanal, que no Brasil existe uma área cinza, que tem muitos, né, industriais que se falam artesanais, mas os artesanais mais tradicionais, eles estão vivendo na pele isso. Então, mesmo eles tendo essa interdependência, esse respeito com o oceano, infelizmente eles não conseguem mais viver em balanço com o oceano. E isso é muito por causa do resto da sociedade. Como o resto da sociedade tem dizimado o oceano, seja na pesca exacerbada, seja no fato que a gente está jogando toxicidades e resíduos aí para o oceano afora, né? Então, é nosso papel como sociedade, como ser humano mesmo, deixar o oceano em paz o máximo que a gente pode, né? Para esses povos originários seguirem seu rumo, tendo essa interdependência profunda com o oceano e realmente tendo essa troca, essa via de duas mãos com o oceano, né? A gente dá e a gente recebe. Isso é uma coisa que a gente não está tendo mais na nossa conexão, ou falta de conexão com o oceano. Além de consumir menos peixes marinhos, o que que nós podemos fazer e o que que a Sea Shepherd está fazendo e como nós podemos ajudar? Bom, outras maneiras é também pensar toda a poluição, né? Então, pensar os produtos que a gente está escolhendo, as empresas que a gente está escolhendo trazer para casa, fazer um pouco mais de pesquisa, não ser enganado por falsas promessas de sustentabilidade, né? Eu cito aqui o óxido biodegradável, por exemplo, que para mim é só uma velocidade maior de produzir microplástico. Não é a solução. A solução é fechar a torneira do plástico. Isso é a primeira coisa quando a gente fala de resíduos, né? E comprar empresas que evitam isso totalmente, plástico virgem, e até o plástico reciclado, tá? A gente, lembrando que 1,3% do plástico só é reciclado no Brasil, é quase nada. E a gente, bom, a Sea Shepherd em si, ela foca muito nesse, vamos dizer assim, né, no triângulo de impacto. A gente foca nos poucos que impactam muito o oceano. Então, a gente foca muito contra a pesca ilegal, não documentada e não reportada, fazendo parcerias com governos e marinhas para aumentar a fiscalização. A gente foca muito em expor a pesca predatória para a humanidade, exatamente para a gente ter essa conversa aqui, abrir o olho das pessoas, né, de como a gente tem explorado o oceano de maneira nada sustentável. Então, a gente foca muito nessa exposição. Focamos muito na preservação de animais e espécies em risco de extinção, exatamente pelo fato, né, de que a biodiversidade é crucial para a saúde do oceano. Então, a gente trabalha na preservação de, por exemplo, os botos na Amazônia, de vaquitas no México, e até, por exemplo, salmão selvagem no Canadá, e por aí vai. E a gente também foca muito na educação, e desde limpeza de praia. Limpeza de praia é uma educação incrível para as pessoas, abre muito o olho das pessoas, né? Então, se você, como pessoa física, puder ir em ações de limpeza de praia, isso é muito bom para você, para sua família. Visite sua recicladora local, gente. Conheça a sua cooperativa e saiba como que ela está resolvendo o seu lixo. O seu lixo é seu, é responsabilidade sua, né? A gente tem que ter essa responsabilidade, tanto pelo que a gente compra, quanto pelo que a gente descarta, né? Então, acho que é isso. As pessoas podem ajudar o oceano ficando mais conscientes de todo o impacto que elas estão fazendo no seu dia a dia, suas escolhas diárias e suas atitudes diárias. É isso que o oceano mais precisa. Nathalie Gil, muito obrigado por compartilhar com a gente todo o seu conhecimento. Parabéns pelo trabalho da Sea Shepherd. A gente chega ao final de 3 episódios. Se você não viu os episódios ou não ouviu os episódios anteriores, Uhum. vá ao YouTube, vá ao seu aplicativo de podcast favorito. Nathalie, muito obrigado e até a Muito próxima. obrigada, Lival.